Muito bem, e olha, você acompanha a partir de agora tudo sobre o Participa Mogi. Eu vou conversar com a Larissa de Marco, ela que foi a coordenadora do PPA. O que é o PPA? Tudo isso e muito mais a partir de agora no Notícias da Guardiã, que já começou. Notícias da Guardiã, Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. E hoje é quinta-feira, uma ótima tarde a todos vocês que acompanham Imagem e Som na guardiandanoticia.com e também na Rede Alto Tietê de TV. Mais uma edição do Notícias da Guardiã, começando por aqui hoje. Olha, vou bater um papo descolado com a Larissa de Marco, ela que foi coordenadora do PPA. O que é o PPA? É o Plano Plurianual. Tô falando grego, ela tá aqui conosco. Seja muito bem-vinda, obrigada. Ó, antes da gente começar, de você já dar o seu boa tarde, já quero que você fale o que é o PPA. Boa tarde a quem está acompanhando a gente. Bom, o PPA é o que a gente chama de Plano Plurianual. É um plano que é obrigatório para todo o Poder Executivo, ele tem que entregar sempre de 4 em 4 anos. E esse plano vai ter que ter as ações e os projetos e quais são as metas da administração pública. Quando a gente pensa de 4 em 4 anos, a gente associa muito ao mandato, e não é. O plano plurianual, ele surge no Brasil com uma necessidade da gente ter continuidade da administração. Então, ele é sempre elaborado no primeiro ano do mandato, ele começa a estar valendo a partir do segundo ano do mandato e vai até o primeiro ano do mandato seguinte. Então, hoje, se a gente pensar em Mogi das Cruzes, a gente está trabalhando com o PPA anterior e a partir do ano que vem a gente começa com as metas e os projetos da gestão Caio Cunha. Muito bem, olha, e falando em gestão Caio Cunha, que essa é a pauta sempre aqui do nosso podcast, eles fizeram de uma maneira diferente, fizeram uma participação popular mais intensa e a Larissa foi coordenadora do Participa Mogi, que foram ao todo 17 oficinas realizadas, não é isso? 17 temáticas e 12 oficinas regionais. A gente também fez oficinas por toda a cidade para coletar também as informações e as necessidades do bairro. Então vamos começar falando aí dessas temáticas. Quais foram essas temáticas e o porquê que vocês decidiram inovar e implantar dessa maneira, então, essa participação popular? Então, a gente notou, assim, muito por conta da pandemia, a gente não tinha muitos encontros qualificados com a população. A gente teve a participação online também, num processo misto entre participação presencial e online, só que a gente sentiu que nesse começo da gestão, como a gente estava organizando muitas coisas, tomando conhecimento dos dados e, assim, a dificuldade que a gente teve também, inclusive com os dados, Mogi das Cruzes, a gente está começando a modernizar a prefeitura e a administração, a gente optou por, durante a elaboração do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, a gente realizou contribuições online pelo site do Participa Mogi. Lá a pessoa podia contribuir com ideias, com projetos, inclusive às vezes fazendo até muitas solicitações, o pessoal fez solicitações, fez elogios, e a gente realizou 2 encontros semipresenciais, né? Algumas pessoas podiam se inscrever e participar presencialmente, que a gente tinha um limite de lotação do espaço, que a gente realizou no Senforp, e participava online. Durante esse processo, que foi o nosso início, o nosso start do Participa, a gente viu que tinha muita demanda que vinha da internet, algumas demandas que eram de bairro e algumas que eram específicas temáticas. Então, por exemplo, o grupo de ciclistas, eles têm uma necessidade, eles sempre tiveram um apelo para a gente falar sobre mobilidade. E se a gente começa a falar de temas muito diferentes, como, por exemplo, da saúde, a gente acaba sempre um tema sobrepondo o outro. Então, quando a gente terminou o processo de elaboração do PPA, que a gente entregou no projeto da Câmara, a gente começou a discutir, legal, como que a gente faz a divisão para atender todos os públicos? Então, a gente optou por fazer as temáticas, que geralmente é de um grupo organizado, são pessoas que já estão mais ligadas àquele tema e lá contribuir com as suas propostas, e daí para as pessoas que estão mais ligadas à rotina do bairro, a gente fez as regionais. Então, as oficinas temáticas, a gente fez questão de que tivesse a presença do secretário envolvido, e outro ponto que a gente também inovou muito no nosso planejamento foi fazer o planejamento intersecretarial.
Então não existe um programa hoje que é um programa só da saúde, um programa só da assistência. Não, a gente pensou na entrega da política pública de forma integrada. Claro que, assim, aí eu já vou falando um pouquinho dos temas, das temáticas. Era a minha pergunta, eu tô aqui curiosa para saber, né? Quais foram as temáticas? A primeira temática que a gente realizou foi do programa Educa Mogi. É um programa que ele tem o foco mesmo na educação formal das nossas crianças, é uma preocupação, é uma prioridade da nossa gestão, a educação. Foi a primeira oficina temática que foi realizada, a gente teve a presença do secretário adjunto, do Caio Caligari, que fez a apresentação tanto dos projetos como das ações que estão previstas, e claro que a gente acaba sempre falando o que a gente está fazendo agora. A gente fala um pouco do planejamento, mas a gente também dá sempre uma ideia do que está sendo executado. A primeira oficina foi do Educa Mogi. A segunda oficina foi do Primeiros Passos, que é uma oficina um programa que daí eu falo que Mogi das Cruzes é uma cidade que está muito à frente agora, a gente está na Urban 95, quer pensar primeira infância. É pensar no cuidado da criança de 0 a 6 anos. Essa oficina contou com a presença da secretária de Cultura, da secretária de Assistência, do secretário de Educação e Cultura, Educação, Assistência e Saúde, que no caso foi a Andréia também, que acompanhou a gente, e são todas as ações e projetos com foco na criança de 0 a 6 anos. É um programa que a gente está separando, inclusive orçamentariamente, então hoje, se você for olhar, quando a gente fizer a entrega da lei orçamentária, que tem um detalhamento do orçamento, dá para ver ali no projeto que a gente tem mais de 134 milhões de reais destinados só para criança de 0 a 6 anos. Agora, Larissa, o que mais te surpreendeu da participação popular dentro dessas temáticas? Por exemplo, vamos falar dessa temática dos primeiros passos, que é da primeira infância. Teve algum assunto que você falou assim, nossa, isso é legal, contribuiu? Eu acho que teve, assim, o da primeira infância, a gente fica muito preocupado e ainda tem muito na cabeça, que é a educação. E a gente tem que tirar isso da cabeça, porque a gente tem que pensar em todas as áreas de formação da criança. É o período de 0 a 6 anos que ela está se desenvolvendo. Então, a gente pensar de forma articulada as atividades da educação, junto com a cultura, pensar no desenvolvimento da criança usando artes, desenvolvendo ela com essas habilidades, é muito importante. E o que a gente sentiu, que a diferença entre a oficina de educação e da oficina da primeira infância, pensando na primeira infância, é que a gente começou a trazer outros cuidados. Então, por exemplo, a Secretaria de Saúde ter todo um cuidado não só da criança em si, mas inclusive da mãe. Então, uma parte do orçamento, a parte do orçamento que também está no cuidado do pré-natal, que é pensar no desenvolvimento nutricional da criança também, fez com que a nossa oficina fosse mais completa. Então, quando a galera veio para essa oficina, surgiram mais dúvidas em relação a como que a gente vai fazer essa integração. E foi muito bacana de ver os secretários apresentando como eles estão pensando isso, como eles estão articulando isso, né? É pensar mesmo o desenvolvimento da criança como um todo, né? Quando a gente é pai ou quando a gente é mãe, a gente sempre tem que olhar tudo, né? Que se a criança tá comendo direitinho, se ela tá tomando todas as vacinas, se ela tá bem na escola, que é o primeiro... A gente sempre associava, né? Antigamente, a criança só ia pra escola depois dos 6 anos, né? E pensar hoje, acho que isso é meio inconcebível, né? A gente tem que pensar nela se desenvolvendo para quando ela chegar aos 6 anos, ela já tá pronta para começar a educação dela formal e já muito espertinha para conseguir desenvolver as atividades de matemática, pensar mesmo em todo o desenvolvimento da criança. Então isso foi muito interessante de ver também a assistência social, pensando nas crianças em situação mais vulnerável, no cuidado dessas crianças, que é uma coisa que nos preocupa muito, porque a gente perde a pessoa, né, quando a gente não tem uma boa infância. Então, cuidar bem dessa infância, a gente vai ter reflexo a longo prazo na nossa cidade, que com certeza essas crianças que a gente está cuidando hoje vão trazer um olhar diferenciado e de desenvolvimento para a nossa cidade, que é aquilo que a gente tem interesse. E isso foi a temática, né, da primeira infância. Aí você falou 17 temáticas, né? Quais mais surpreenderam vocês, inclusive com a participação popular? Eu acho que
a gente fez a oficina Mogi Eficiente, que foi conduzida pelo secretário Ricardo e pela secretária de Assuntos Jurídicos, a Renata, que foi muito pensando em como a gente melhorar a eficiência da máquina pública. É um programa com foco nisso, foi muito interessante. Mas eu acho que de contribuições, que foi muito legal de ver, porque eu realmente não esperava que fosse ser uma oficina de movimentação de propostas, foi o Cidade Inteligente. Cidade Inteligente, ela englobou principalmente a Secretaria de Gestão Pública, que é uma secretaria meio, da gente pensar formas de como a gente traz o desenvolvimento urbano da cidade, como a gente traz o desenvolvimento para a máquina pública de forma integrada, pensar nas tecnologias que a gente tem disponíveis para fazer com que a administração flua melhor. E uma das propostas que foi muito interessante foi de um munícipe que ele falou que ele tinha visitado o Japão. Então a gente pensa, vai ser uma solução muito cara, né? Logo quando o cara começa a falar do Japão, eu falei, nossa, a gente não vai ter dinheiro para isso. Mas uma solução muito simples, que é numerar os pontos de ônibus, para que a pessoa ela não tenha só a questão da parada, da rua, para em frente ao Habib's ou qualquer coisa assim, mas que ela tenha uma numeração e uma legenda dentro do ônibus para a gente poder olhar e acompanhar quais são os pontos. É uma coisa bem simples, uma tecnologia muito barata e que, curiosamente, já estava sendo implementado pela nossa secretária de transporte, a Cristiane Ares, que ela também já estava olhando para essas soluções que às vezes a gente pensa que para modernizar a gente precisa investir muito. Não, às vezes a gente muda um processo e somente mesmo com o olhar do usuário ou que as experiências que as pessoas vão em outras cidades e trazem essa bagagem para a gente, foi muito interessante ver e ver que a gente já estava indo de encontro. Isso de forma geral, tanto das oficinas temáticas quanto das regionais, a gente viu como a nossa administração está alinhada com as demandas da população. Muitas coisas do que surgiram de lá a gente já estava desenhando e a gente já está implantando. No caso da Cris, que eu falei de transporte, a gente está falando de mobilidade, ela já está implantando esse sistema, mas que era algo que não era pensado. Se a gente for pensar 2, 3 anos atrás, a gente nunca tinha passado isso pela nossa cabeça e muito simples. Agora, falando em nada simples, que eu acho que é uma temática polêmica, é a saúde, né? Como é que foram, então, como é que foram debatidos esses temas da saúde? Então, o tema da saúde, ele acabou ficando muito ainda no Covid. A gente ainda está na pandemia, a gente ainda está tomando muitos cuidados em relação a isso. Tem uma população que precisa vacinar, precisa tomar a segunda dose da vacina, então as pessoas acabaram sempre contribuindo muito em relação à pandemia. A gente está com uma proposta de olhar, de observar melhor o atendimento nas unidades de saúde, isso foi muito demandado. Então, se a gente tem uma diferenciação, inclusive dos bairros, então a oficina que a gente fez em César de Souza, a gente contou até com participação dos gestores da saúde que são de lá, e é muito curioso, porque a gente, quando fez o processo de divulgação, a gente focou muito no público externo. A gente fez campanha de publicidade na TV, a gente usou as redes sociais para chamar, e foi interessante ver funcionários públicos indo demandar melhoras. Então, no caso de César de Souza, foi mais um processo de divulgar, a população vinha elogiar muito o posto de saúde. Algumas regionais mais distantes, aí vieram mais críticas e a gente está atento a isso, tanto em relação à falta de algum especialista, que às vezes acaba surgindo, às vezes uma recepção que não é adequada, e a gente inclusive já articulou, por exemplo, Coatinga estava faltando um médico, a partir do Participa a gente já acionou a Secretaria de Saúde, e o médico, se eu não me engano, começou a trabalhar acho que ele assinou o termo dele, né, para poder começar a trabalhar na última sexta-feira. Então, foi muito interessante ver que não é só reclamação, existe uma estrutura algumas estruturas que estão funcionando muito bem, e a gente vai incentivar essa estrutura e a gente vai levar a experiência dessa estrutura para as outras unidades e a gente ajustando, porque a ideia é que não exista um desequilíbrio no atendimento, né? Para a gente tornar o atendimento mais ágil, mais eficiente, a gente cuidar melhor da população, a gente precisa ter uma articulação e um equilíbrio do atendimento. Mas, infelizmente, ainda há uma diferença. A gente quer romper com isso. A gente quer que todas as unidades tenham o mesmo tratamento e a mesma infraestrutura. E o porquê que isso não acontece? Eu acho que são muitos anos que as pessoas os gestores que passaram por Mogi, acabaram sempre olhando por uma lógica eleitoral. E você acaba
colocando mais investimento numa área que é mais populosa, porque obviamente você acaba atraindo mais votos. A nossa gestão, a gente não tem esse olhar, a gente não tem muito um compromisso com um mandato, pensar em reeleição. A gente está pensando em fazer com o tempo que a gente tem, vamos dizer, de contrato, que são 4 anos. Ou a gente faz agora, ou a gente faz agora. Então a gente tem um olhar para as pessoas mais vulneráveis. A pandemia escancarou muito isso, né? De forma geral no Brasil. Mas aqui em Mogi das Cruzes a gente está tendo cuidado para olhar para essas pessoas que, a última oficina que a gente realizou foi no Piatã. O Piatã é uma região de divisa. A gente já tem, inclusive a gente fez uma reunião na segunda-feira com a vice-prefeita para falar sobre isso. Porque como é uma região de divisa, os municípios que estão em torno também não cuidam. Porque assim, falar é meu, não é meu, fica aquela coisa meio dúbia. E a gente falou, não, a gente vai olhar para o Piatã, a gente vai se comprometer com a galera que está lá. É muito distante daqui do centro de Mogi das Cruzes. Então, o que foi muito demandado deles, por exemplo, foi uma ambulância. E quando a gente está falando de saúde, a gente tem que pensar na articulação com o Ministério da Saúde também, mas assim, pensar que não pode demorar para atender as pessoas que estão lá. Então a gente tem que olhar, a gente vai começar a atuar das periferias para o centro, não significa que o centro não vai ser atendido, o centro também vai ser atendido, mas olhar para essas questões de vulnerabilidade para as pessoas que realmente estão em situação mais delicada do que as pessoas que já estão bem atendidas em relação ao serviço público, que são as regiões centrais. Agora, Larissa, o Participa Mogi, ele foi só pro PPA ou ele vai continuar? O Participa Mogi, a gente tem a intenção, inclusive, de institucionalizar. A gente está pensando qual que é o meio legal mais assertivo para isso. A gente já inovou na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, então não existia, agora tem, que é incluir o processo participativo como uma obrigação para a elaboração do orçamento. Então a gente usa o orçamento para puxar a participação, porque o orçamento todo mundo entende, todo mundo vê que é fazer a despesa. Então a gente puxa para incluir a participação, mas não vai ser só para o PPA, não vai ser só para a lei orçamentária. A gente está articulando o Participa com as demais secretarias, a gente vai iniciar agora um processo junto com a Secretaria de Transporte para a gente discutir mobilidade urbana, principalmente o transporte coletivo, que foi outra demanda que foi muito forte das oficinas, para a gente discutir nos bairros a questão da reorganização dos ônibus. Então a gente tem uma defasagem em relação a como foi constituído o plano de como que circula os ônibus na nossa cidade. Foi uma coisa muito antiga e ninguém olhou para renovar isso, e a gente está olhando e a gente vai reestruturar o traçado dos nossos ônibus aqui na cidade. E a gente vai fazer isso com o Participa. O Participa vai estar junto, a gente está indo pioneiramente, então a gente foi indo, a gente foi sentindo, porque também não adianta a gente querer lançar tudo de uma vez que a população também não adere. Então, uma demanda que o Participa precisa ter e que a gente pede tem que ter gente, tem que ter pessoas, você que está acompanhando a gente tem que ir no Participa, se não for presencialmente, acompanha pelas redes sociais, e tudo a gente tem um cuidado muito grande de anotar as nossas contribuições, né? A gente não só escuta a contribuição da pessoa, mas a gente ajuda a formular qual que é aquela demanda, porque às vezes a pessoa vem e faz uma solicitação, ela não tem muito claro qual que é a secretaria que ela tem que falar sobre isso, e a gente está cuidando disso, a gente está refinando as demandas, a gente está articulando com as secretarias, e a gente tem um compromisso não só de levantar as demandas, mas de fazer a devolutiva. Então, para essa primeira etapa do Participa, que foi a lei orçamentária, essa parte grandona, que a gente fez 17 oficinas, que a gente fez as regionais, a gente já está combinando a devolutiva nos bairros. Então, sempre cada bairro a gente já fazia oficina e já fazia o compromisso do dia da devolutiva e o horário da devolutiva, para a gente não só... A gente não quer só escutar, né? A gente quer que seja um diálogo. Claro que a gente precisa de um tempo para executar as coisas, então tem demandas que são simples de resolver, por exemplo, fazer uma sinalização de rua é uma coisa simples de se resolver, e outras não, que por exemplo, Chácara na Guanabara pediu muita água, que as pessoas não têm acesso à água lá. É uma prioridade do SEMAI, entrou como uma prioridade do SEMAI dos 4 anos, e a gente vai apresentar o cronograma de implantação para chegar água no Chácara na Guanabara. Então a gente tem um compromisso com a verdade e com o planejamento.
Porque também não adianta a gente falar que vai fazer se a gente não se compromete com planejamento e com um cronograma de entregas. Larissa Demarco, suas considerações finais, mas para encerrar sua fala, eu queria que você fizesse a sua avaliação da participação popular. A gente vê muito, assim, eu que rodo o estado inteiro, trabalho em várias cidades, audiência pública, PPA, tudo assim a participação do povo. Qual a avaliação que você faz? A população de Mogi, o mogiano participou? Olha, de fato, ou ainda precisa de mais engajamento? Eu acho que dá pra participar mais. Eu acho que dá pra rolar muito mais presença. Eu acho que presença mesmo, a galera ir lá, eu acho que foi num bom número. Porque como a gente tá na pandemia, se fosse muita gente, primeiro que não ia conseguir todo mundo entrar, porque a gente controlou a entrada para garantir o espaçamento, garantir as seguranças sanitárias. Eu acho que online dava pra fazer melhor. A gente teve em média... Contando todas as oficinas temáticas e regionais, a gente teve em média de 1.000 pessoas participando. Bastante. É bastante. Então, online, a gente tem muita contribuição. Muitas pessoas só assistem e não contribuem. Então, às vezes, a pessoa só quer acompanhar e só quer estar antenada. Eu acho que isso já vale bastante. Mas, se a gente não contribuir ou falar de ideias, ou mesmo reclamar mesmo, a gente não tem um termômetro se tá bom ou se tá ruim. Então, eu acho que a gente tem que sensibilizar bastante a nossa população para estar pelo menos online. A galera que vai presencial sabe que o clima é outro, porque daí a gente tem um diálogo, a gente tem a troca de olhar. E eu acho que isso muda bastante. Mas, de forma geral, eu acho que foi um bom número. Para o primeiro passo, para o primeiro engajamento. As temáticas elas têm uma presença menor e muita presença online. E as regionais a gente tem mais presença. E a gente não tem online. E eu acho que tudo bem isso, porque é um processo natural. Eu acho que a gente ganha com isso. E eu acho que a tendência agora é cada vez mais ter mais participação. As nossas últimas... A gente teve a temática de aprimoramento da gestão pública, que a gente teve um pico online que de servidores participando, tô falando contribuindo mesmo, de 67 pessoas contribuindo ativamente. Bastante. A última regional que a gente foi do Piatã foram 95 contribuições. Quando a gente tá falando de contribuição, não é que tinha 95 pessoas presentes, não. A galera foi lá e formulou propostas, escreveu, porque a gente também tem um processo de pedir pra pessoa escrever, pra gente não perder aquela memória. Então, assim, tem muita demanda. Eu acho que existe um vácuo de conversa, né? Eu acho que a ouvidoria tá aí, 156 tá aí, não é nossa proposta. A proposta do Participa é fazer a construção da política pública. É que a pessoa venha contribuir, dar ideia e construir com a gente. E eu acho que isso foi um ganho incrível e é só o começo. Obrigada. Obrigada. Essa foi Larissa Demarco, ela foi coordenadora do PPA, coordena aí o Participa Mogi. Para você que deseja rever essas e outras notícias, não vou cansar de falar. Continue acompanhando a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana em imagem e som. Você pode mandar também um WhatsApp pra gente no 011 98826 4492. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo, aguardiandanoticia.com. E é claro, para você que acompanhou a gente também, além da telinha do seu celular, na Rede Alto Tietê de TV. Todas as quintas-feiras, ao meio-dia, a gente tem um encontro marcado no Notícias da Guardiã, Mogi das Cruzes. Até a próxima. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.